Se você quer entender o que está acontecendo no Afeganistão, qual o papel do Brasil nesse tabuleiro geopolítico e, por último, mas não menos importante, quais os possíveis impactos no mercado e nos seus investimentos, senta aí, dá uma relaxada, prepara uma pipoca e fica até o final desse vídeo que eu prometo que você não vai se arrepender. Antes da gente começar, aquele pedido básico de sempre, bem rapidinho, deixa o like embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo, que tá querendo saber o que tá acontecendo lá no Afeganistão, o que o Talibã tá fazendo, invadindo tudo, tomando, os Estados Unidos vazou, meteu o pé, mas a China já tá de olho, a Rússia também, que de verdade deu um trabalhinho juntar e compilar essas informações e montar um vídeo relativamente curto e montar uma linha de raciocínio, um roteiro que faça sentido para você que tá me assistindo. Então, deixa o like embaixo e se inscreve se é a sua primeira vez por aqui. Valeu? Tamo junto. Antes da gente falar do presente, como é de costume aqui no canal, quando a gente fala de assuntos mais abrangentes e um pouco mais complexos, eu gosto de te munir de informações, fatos e dar um passo atrás. Então por isso, eu vou te dar um contexto histórico do Afeganistão, primeiramente, claro que não toda a história, mas de um ponto um pouco mais no passado, para você entender por que está acontecendo todo esse conflito por lá. O Afeganistão é um país do Oriente Médio que está situado no continente da Ásia e sofreu diversas intervenções durante a nossa história moderna. Só da gente olhar para o mapa, a gente vê que no âmbito geográfico não tem saída para o mar. E com esse fato geográfico visto por uma ótica econômica, essa não existência de saída para o mar dificulta o desenvolvimento econômico, acesso a produtos e serviços e comercialização com outras nações, já que o mar te possibilita conexão com o mundo inteiro, basicamente. Então, geralmente, esses países são mais deficitários economicamente falando. E dificuldade econômica, países que são extremamente pobres, é terreno fértil para que milícias ou grupos paramilitares atuem. Vamos dar um pontapé inicial na nossa história no ano de 1979, quando a então União Soviética invade o Afeganistão e instaura o governo comunista no país, fazendo com que o povo afegão vivesse o que foi então a Guerra Fria. Como a gente está falando de Guerra Fria, obviamente que os americanos não iam deixar barato uma invasão dessa forma, direta, com armamento, tanques, em um território sim. O que os Estados Unidos fez? Financiou grupos rebeldes da região justamente para fazer esse freio, para fazer esse tampão, para tentar, de alguma forma, restabelecer o poder que não fosse de forma alguma soviética no país. E assim, os Estados Unidos deram treinamento, armamento, dinheiro para grupos que depois viriam a ser o Talibã, a Al-Qaeda do famoso então Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden ele era aliado dos Estados Unidos, mas ninguém sabia o que viria depois. Naquela hora eles estavam muito atentos ao inimigo comum, que eram os soviéticos. E finalmente, depois de 10 anos, no ano de 1989, a União Soviética finalmente perde a batalha para os rebeldes financiados pelos Estados Unidos e sai do Afeganistão. Só que eu falei lá atrás, lembra? Que o Afeganistão já sofreu diversas interferências externas. Lá atrás, com o Império Britânico, o Império Russo, o que depois viria a ser a União Soviética, os Estados Unidos, e paralelamente com essas interferências externas e tendo uma geografia totalmente montanhosa. O que isso tem a ver, Pedro? Geralmente territórios que têm uma geografia muito montanhosa, elas tendem a preservar identidades desses povos que ficam nas montanhas. A sociedade como um todo não consegue fazer muitas trocas, ter contato entre si. Então, às vezes, muitos povos de uma determinada área nunca tiveram contato com uma língua, com a religião ou com a própria cultura de um outro povo que vive em outra montanha do mesmo país. Então a gente tem um território que está extremamente fragmentado, que está o tempo todo sofrendo interferências externas. E com várias interferências externas, com diversidade étnica, cultural, tribal dentro do Afeganistão, após a saída da União Soviética, se inicia uma guerra civil dentro do país entre essas tribos, esses povos que viviam nas montanhas. Até que no ano de 1994, ali durante a guerra civil, surge o Talibã, criado por um grupo de fundamentalistas do Islã no Paquistão. O Talibã, que na língua pashtu significa estudante, eles vieram para o Afeganistão justamente para fazer oposição a novas interferências externas e disseminar sua visão sobre o Alcorão, defender suas ideias, os seus propósitos e afins. E depois de 2 anos da sua criação, de forma rápida e avassaladora, o Talibã consegue tomar diversas áreas do Afeganistão até chegar à capital Cabul no ano de 1999.
1996, consolidando assim de fato o seu poder na região. Ali naquele mesmo território, Osama Bin Laden começa a planejar o que foi então o atentado das Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. Show, entramos no século XXI, vimos todo o final da Guerra Fria, interferência da União Soviética, a batalha com os rebeldes financiados pelos Estados Unidos, conseguindo de fato expulsar os soviéticos, instaurar um período ali de estabilidade, só que depois começou uma guerra civil, veio a ascensão do Talibã, a tomada do Talibã efetiva dentro do país, do poder do governo local, e a gente viu o planejamento do atentado ao 11 de setembro no ano de 2001. E quando ocorre esse atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos ficam se perguntando: quem foi que me atacou? Qual foi o grupo responsável, o país responsável por isso? E aí eles descobrem que foi o Osama Bin Laden. E onde que o Osama Bin Laden está? Adivinha? No Afeganistão. Vimos então os americanos embarcarem na guerra mais duradoura de toda a sua história, quando o então presidente da época, George W. Bush, anuncia a invasão ao Afeganistão. E os objetivos dos Estados Unidos eram basicamente 4 e bem claros. O primeiro era capturar e derrotar quem nos atacou, que era Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. O segundo ponto era construir um exército afegão que conseguisse fazer frente à criação de novos grupos extremistas para que não acontecesse de novo o 11 de setembro. O terceiro era criar uma democracia, fazer com que aquele lugar tivesse voto, tivesse parlamento e todas aquelas coisas que a gente vê, tripartição dos poderes, como a gente vê no Ocidente. E o quarto ponto seria desenvolver o país em um âmbito geral, político, econômico, comercial, militar e afins. Os dois primeiros pontos foram até relativamente fáceis de serem alcançados. Eles conseguiram frear e capturar quem tinha planejado o 11 de setembro, que era a Al-Qaeda, conseguiram bater de frente com o Talibã e, inclusive, em 2004 teve eleições presidenciais no país de forma mais democrática, os afegãos puderam votar, só que o Talibã nunca foi efetivamente exterminado. E os 3 presidentes que sucederam George W. Bush prometeram retirar as tropas dos Estados Unidos do território afegão. Foi Barack Obama, Donald Trump e o último e então atual, Joe Biden. E no ano de 2020, o ex-presidente Donald Trump conseguiu assinar um acordo com o Talibã que prometia que os Estados Unidos e as tropas aliadas dos americanos, que eram basicamente as tropas da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fossem retiradas de forma gradual em até 14 meses. E esse tratado, ele era pautado em basicamente 4 pilares. O primeiro ponto seria um cessar-fogo entre o grupo Talibã, grupos rebeldes, o próprio governo afegão, os Estados Unidos, a OTAN e seus aliados. O segundo ponto seria que se o Talibã concordasse e fizesse o que estava de acordo no tratado, os Estados Unidos fariam a retirada das tropas aliadas e das suas próprias tropas de forma gradual e de forma até planejada. Tinha lá um cronograma para isso acontecer. O terceiro ponto seria que o Talibã teria que negociar com o governo afegão, o governo civil oficial do país. Lembra que lá em 2004 tiveram eleições? Essas eleições promoveram a entrada de um presidente que era apoiado pelos Estados Unidos. Então você tinha lá a gradual escolha dos presidentes. Então o grupo extremista tinha que fazer essa balança com o governo civil local. É meio difícil, mas era algo que o Donald Trump assinou e inclusive o representante do grupo extremista do Talibã assinou também. O quarto ponto seria que o Talibã não poderia deixar que mais grupos extremistas se armassem, tivessem refúgio no Afeganistão para armar um possível novo ataque aos Estados Unidos. Obviamente, o cumprimento desse tratado é um verdadeiro sonho. A gente está falando de um país extremamente intervencionista, que é o caso dos Estados Unidos, e um grupo totalmente radical, extremista, sanguinário, criminoso, terrorista, em um tratado de paz. Obviamente que não ia tudo dar certo, mas enfim, foi assinado. E durante essa assinatura e o começo da retirada das tropas gradualmente do Afeganistão, ocorreram as eleições nos Estados Unidos no mesmo ano, no ano de 2020. Inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima, onde o atual presidente foi vencedor na época, Joe Biden. E ocorreram algumas coisas interessantes nessa retirada das tropas americanas do país. Os diplomatas chegaram num impasse, eles não podiam fazer retirada, fazer a evacuação total das tropas americanas dos Estados Unidos. E, inclusive, a embaixada americana é uma das maiores embaixadas dos Estados Unidos no mundo inteiro. Parece um bunker, é uma mini cidade, basicamente. E os Estados Unidos tinham lá 4.000 funcionários e chegou a ter 100.000 soldados no Afeganistão, no auge da intervenção no país. Então, imagina, você financiar tropas, equipamento, dar apoio operacional, jurídico, de suprimento para uma mini cidade, já que os Estados Unidos entrou lá para reconstruir o país
como um todo, como a gente viu, e ir atrás do Osama Bin Laden e combater os rebeldes, os grupos extremistas na época, que era a própria Al-Qaeda e o Talibã. E aí a gente consegue entender o gasto que foi feito durante esses 20 anos de intervenção de mais de 2 trilhões de dólares. Voltando ao impasse, você não podia fazer a evacuação de forma muito rápida pela visão dos diplomatas, porque você iria parecer que estava debandando, você estava abandonando a embaixada no Afeganistão. Isso iria enfraquecer o próprio governo afegão, enfraquecer as tropas do governo e, por outro lado, fortalecer e fazer com que o Talibã avançasse de forma até mais rápida. Contudo, o próprio exército americano pontuou que se não fizesse a evacuação dos diplomatas, dos civis, dos negociantes e atuantes do governo americano e das próprias tropas dos Estados Unidos, poderia não dar tempo de evacuar da forma certa, de forma efetiva e de forma eficiente o país, porque com a evacuação das tropas americanas gradualmente diminuindo sua força dentro do país, a força do Talibã iria crescendo proporcionalmente, até que um ponto o avanço do Talibã seria inevitável. E aí você escoar todo um país, toda uma operação que foi montada lá durante 20 anos em um país que não tem acesso para o mar, lembra? A geografia do Afeganistão é totalmente montanhosa e ele não tem saída para o mar. Ou seja, para você conseguir sair ou entrar dentro do território, só existe duas opções, ou por terra ou por ar. Tá, você pode sair por carro, mas aí a gente está vendo o Talibã tomando todas as províncias que têm ligação direta com as fronteiras do país, com as principais fronteiras e saídas e entradas, o que resta é o ar. E aí você tem um único aeroporto que estava em pleno funcionamento civil dentro do país, que era o aeroporto da capital de Cabul. Os outros dois eram bases militares que os Estados Unidos usavam para as operações dentro do país. Então você não podia deixar que o Talibã tomasse aquele aeroporto, porque era basicamente o que escoava tudo do país. Tropas, aparelhos, armas, automóveis, alimentos, pessoas e diversos documentos que, em hipótese alguma, não poderiam cair em mãos erradas, principalmente do Talibã ou de algum grupo extremista. Então imagina a loucura disso tudo estar acontecendo ao mesmo tempo. E por isso a gente viu cidadãos afegãos se pendurando no convés, se pendurando na asa de aeronaves, preferindo correr o risco certo de queda e morte nessa empreitada do que enfrentar de novo um governo do grupo Talibã. Extremamente triste, eu não vou botar as cenas aqui em respeito, mas se você digitar aí na internet, cara, catástrofe em Cabul ou algo do tipo, você vai ver as cenas extremamente tristes. Então, basicamente, cara, os Estados Unidos se meteu num vespeiro, um território extremamente fragmentado, de geografia péssima em questão de acessibilidade, e foi aquilo. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Se as tropas americanas saíssem de forma muito rápida, você iria sinalizar para o Talibã que estava debandando, iria enfraquecer o governo afegão, as tropas afegãs, e o Talibã iria avançar de forma mais acelerada. Se você evitasse a saída e fizesse ela de forma mais gradual, você poderia inclusive até botar em xeque a própria evacuação, já que o único aeroporto da região era Cabul. Então você fazer uma retirada de uma operação de mais de 20 anos, com diversos aparelhos, pessoas, civis, tropas, era algo que iria levar tempo. E você defender uma única área de um grupo que está vindo tomando basicamente mais de 90% do país sem o aparato necessário, já que as tropas americanas já estavam saindo em grandes quantidades, seria difícil fazer a manutenção daquele ponto extremamente estratégico na região. Enfim, e aí, como a gente viu, a retirada foi extremamente catastrófica, infelizmente. E nesse último domingo, dia 15 de agosto, o Talibã chega à capital Cabul e fez com que o presidente do país, Ashraf Ghani, fugisse do país. Além disso, em menos de uma semana já vemos mudanças radicais no território afegão. Inclusive foi ordenado pelo grupo extremista Talibã a paralisação da vacinação contra o Covid no país e fechamento dos postos de campanha em todo o território. Em relação aos direitos individuais, os homens, por exemplo, vão ter que deixar a barba crescer até uma certa altura. Eu estaria ferrado porque nem barba eu tenho. E as mulheres são as que mais sofrem, infelizmente. Não vão poder sair de casa sem estar acompanhadas de um homem. Não vão poder mais frequentar escolas, terem representatividade nas TVs locais. Vão ter que começar a usar burca. E inclusive repórteres da BBC, da CNN, que quiserem fazer reportagens, documentários no local, vão ter que começar a usar burca também. E sem contar nos diversos tipos de abuso, como o sexual, que é o mais comum deles, apedrejamentos, assassinatos, enfim. Então, é muito triste o que está acontecendo lá, e para vocês terem ideia do quão desesperador os cidadãos afegãos estão nesse momento,
todo mundo foi correndo para os bancos para resgatar o seu dinheiro, já que um grupo terrorista estava vindo tomar conta do país. Então, tomar conta do sistema financeiro seria um pulo, já que eles têm todo o aparato militar, têm o poder das armas em suas mãos. Tomar o poder financeiro seria questão de tempo. Então, todo mundo correu para garantir pelo menos algum dinheiro para conseguir comprar alguma coisa, um dinheiro para emergência, ou até para sair do país. Então, filas e filas foram feitas em diversos bancos, inclusive da capital, Cabul. Só que os bancos literalmente decretaram falência. Ó, a gente não tem dinheiro para pagar todo mundo, fecharam as portas e muitas pessoas ficaram sem ver o seu dinheiro. Agora que você entendeu todo o contexto histórico, desde lá da Guerra Fria até agora, nos dias atuais, com a tomada do Talibã novamente no governo afegão, qual o papel do Brasil nisso tudo, nesse conflito? Ou num provável aumento das tensões dentro do território do Afeganistão, com uma possível volta dos Estados Unidos, uma intervenção chinesa, russa, não sei. Hoje a gente é o celeiro do mundo, basicamente. A gente alimenta cerca de 20% de toda a população mundial. Isso dá basicamente a população do Brasil e da China somados. Então, olha o nível de importância que o Brasil tem em questão de suprimentos. Agora imagina, a China, a Rússia, os Estados Unidos e o próprio Talibã junto do governo afegão, tudo dentro de um único território que é extremamente pobre em recursos naturais no âmbito agrícola, ou seja, tem pouca proteína, tem pouca terra produtiva, e aí que tá. Quem vai alimentar as tropas? Quem vai alimentar os civis durante todo esse combate? É isso aí, o Brasil. Falei, ó, quem aí tá com fome? De um lado vai ter gente que come carne, do outro não. O Brasil exporta os dois, tanto vegetais quanto proteína animal, e iria alimentar os dois lados de um possível conflito. Então, na minha opinião, o Brasil entraria nesse conflito como um provedor de insumos. E quais seriam os impactos na região que poderiam se alastrar para o mundo inteiro? O primeiro ponto seria que no Afeganistão, agora tomado pelo Talibã, seria um terreno fértil para o desenvolvimento de mais extremismo, de vários grupos terroristas começarem a fazer vários ataques ao redor do mundo. Inclusive, o Talibã pode até se aliar a outros grupos terroristas já existentes, como a própria Al-Qaeda ou até o Estado Islâmico. O segundo ponto seria uma possível aliança com a China, já que o departamento do governo chinês reconheceu o Talibã como um governo oficial e legítimo no país e que iria respeitar a vontade do cidadão afegão. A gente viu a vontade do cidadão afegão fugindo no convés do avião, pendurado na asa, preferindo a morte iminente do que ter que lidar com o Talibã de novo. A China é brincadeira, né? Os caras são uma piada. E basicamente, a China faz fronteira com o Afeganistão, uma província chamada Xinjiang, inclusive, que faz fronteira, ali uma pequena fronteira com o território afegão, é palco de um campo de reeducação, que está mais para um campo de concentração que oprime, que tenta acabar com os muçulmanos que vivem dentro da China. E reconhecer o governo talibã como oficial e legítimo traria uma segurança maior para a fronteira, inibindo uma possível fuga, um refúgio pro Afeganistão, já que o Talibã seria da mesma religião que essa galera que está no campo de concentração. E além disso, a China também tem um novo projeto chamado a Nova Rota da Seda, que seria um projeto de construção de infraestrutura por toda a Ásia, chegando até a África, e também uma outra rota indo para a Europa, com gasodutos, oleodutos, ferrovias, rodovias para melhorar o escoamento da sua produção, melhorar o ambiente de negócios por toda a Ásia e inclusive o Afeganistão está em uma dessas rotas. A China faria o investimento em troca de apoio geopolítico, ou seja, uma possível aliança entre esses dois países seria benéfico para ambos, já que a China faria investimentos em infraestrutura no país e a China, por outro lado, teria os seus anseios e as suas vontades geopolíticas e geográficas atendidas. O terceiro ponto, e não menos importante, seria que por ser um terreno fértil para extremismos, para chegada de mais grupos terroristas na região, privando a liberdade individual da população afegã, a gente pode ver um número ainda maior de refugiados, que hoje está na casa, por exemplo, pro Paquistão, de cerca de 2 milhões de cidadãos. E esse número ainda pode aumentar para os países vizinhos, como o próprio Irã, que fazem fronteira com o Afeganistão, trazendo ainda mais instabilidade para aquela região. E entendendo os possíveis impactos na região que podem se alastrar na própria área do Oriente Médio e até para o mundo, em questão de terrorismo, de mais instabilidade geopolítica, enfim, a gente consegue traçar um paralelo e ver quais os ativos que podem se beneficiar nesse cenário, ou num possível cenário de piora. A gente vendo uma estabilidade na região do Paquistão se alastrando pro Irã e para outros países do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã, poderia trazer uma incerteza muito grande pro mercado de petróleo, já que essa região detém 30% de toda a produção de petróleo
do mundo. Ou seja, a gente está falando de quase 1/3 da produção mundial. E, inclusive, se esses canais forem totalmente afetados, acarretando na diminuição da produção e do abastecimento do mercado global, a gente pode ver o preço disparar, já que a oferta iria diminuir e teria menos empresas ao redor do mundo para disponibilizar o petróleo em si. A gente poderia até ver a Petrobras aqui no Brasil se beneficiando muito, já que os compradores internacionais olhariam para o Oriente Médio, pô, a gente não consegue mais comprar de lá porque as empresas foram afetadas. O Golfo Pérsico, o Golfo de Omã está fechado, está tendo conflito, a gente vai ter que procurar outras empresas. E eles olhariam para as grandes produtoras que não estão naquela área. E a Petrobras é uma das líderes no mundo inteiro quando o quesito é petróleo. E vamos supor que esse conflito se alastre e vire algo do âmbito mundial. A gente nunca sabe, não vou falar, não vou pregar aqui que isso aí vai continuar lá só no Afeganistão. Isso pode se alastrar para o mundo inteiro. E caso ocorra, os ativos que a gente mais fala aqui nesse canal, como ações, fundos imobiliários, vão derreter certamente. As pessoas ficam com medo, saem dos ativos mais arriscados e vão para os ativos mais seguros. E quando a gente fala de dinheiro e investimentos, qual é o país mais seguro do mundo? Prego e falo toda vez nesse canal aqui. Os Estados Unidos da América. Todo mundo vai correr para o dólar, todo mundo vai correr para ativos dolarizados. Então, o dólar tende a se beneficiar em épocas de incerteza. E na maioria das catástrofes mundiais, o dólar sempre se valorizou frente à maioria das moedas do mundo inteiro. O terceiro investimento que tende a se beneficiar do caos, da incerteza muito grande, é o próprio ouro. Se a gente puxar o gráfico da bolsa em relação ao ouro, quando a bolsa despenca, o ouro sobe, tende a manter valor, tende a preservar o patrimônio de uma carteira de investimentos. É usado como hedge, como proteção em diversos fundos de investimento por diversos investidores institucionais e é comercializado e visto como reserva de valor há mais de 5.000 anos. O Bitcoin também é outro ativo que pode ser visto com características semelhantes ao ouro quando o quesito é reserva de valor, com um porém. Ele ainda não tem um período histórico de aceitação muito grande como o ouro, mas esses dois ativos, olhando sob a ótica de uma possível reserva de valor, tende a se beneficiar do caos. Ao invés de você ficar tentando acertar qual o ativo que mais vai se valorizar, o que mais vai ter rentabilidade, tem uma carteira diversificada. A minha carteira pessoal, por exemplo, tem ativos em renda variável, como ações, fundos imobiliários. Eu tenho ativos que são considerados reserva de valor. Eu tenho ativos pós-fixados com liquidez diária que me provém uma capacidade de aproveitar oportunidades muito grandes, já que eu tenho ativos líquidos com uma liquidez grande, como Tesouro Selic, fundos DI, CDBs, enfim, eu posso vender esses ativos a hora que eu quiser, não vou perder rentabilidade, já que eles acompanham o CDI, que é a nossa taxa de juros, basicamente. Eu consigo vender esses ativos e comprar as oportunidades que possivelmente e certamente aparecem em épocas de muita incerteza. E sem mencionar aqui ativos dolarizados, para blindar o meu patrimônio contra uma possível desvalorização da nossa moeda. Então não fique tentando acertar e tenha uma carteira diversificada que faça você navegar pelos períodos de incerteza de forma mais tranquila e de forma que você, quando caia, perca menos que a maioria e quando suba, você consiga rentabilidades muito maiores do que o mercado. E eu tenho certeza que seus amigos, familiares estão discutindo isso aí no grupo da família, no grupo dos amigos. Então pega esse vídeo aqui, cara, e compartilha no seu WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que esse vídeo vai resumir muita coisa que está acontecendo, inclusive vai ajudar você a alocar melhor os seus investimentos nesse período tão incerto que a gente está vivendo. E sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Meu nome é Pedro Mucioli e esse é o Multivalor.